Muitos acreditam que, ao tomarem a decisão de seguir a Deus, tudo na vida começará a dar certo de forma imediata, portas se abrirão, problemas desaparecerão, e o sucesso será quase automático. Mas a história de Moisés em Êxodo capítulo 5 nos revela o contrário. Ao obedecer ao chamado divino, Moisés e Arão enfrentam um dos momentos mais tensos da narrativa, o confronto direto com o faraó. Cheios de fé e coragem, eles declaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas a resposta do faraó corta como uma lâmina: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Esse embate inicial revela uma verdade profunda: obedecer ao chamado de Deus não significa ausência de oposição. Pelo contrário, pode significar o início de uma jornada repleta de desafios que testam nossa fé em níveis profundos. O início do ministério de Moisés foi marcado por resistência e frustração. Após confrontar o faraó com a ordem divina, não apenas o pedido foi negado, mas as condições de trabalho dos hebreus pioraram. O povo agora precisava produzir o mesmo número de tijolos, mas sem receber a palha necessária. O resultado? Reclamações, angústia e até mesmo culpa sendo jogadas sobre Moisés, como se ele fosse o responsável por piorar a situação. Esse tipo de rejeição inicial pode abalar até mesmo os mais confiantes. E Moisés, homem escolhido por Deus, questiona: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Êxodo capítulo 5, versículo 22. Essas palavras ecoam em nossa experiência humana. Muitas vezes, ao darmos passos de fé, a vida parece piorar antes de melhorar. Mas Deus estava prestes a ensinar algo essencial a Moisés e também a nós. A pedagogia divina não se revela nos caminhos fáceis, mas na perseverança diante do caos. Deus responde a Moisés de maneira firme, mas cheia de promessas: agora você verá o que hei de fazer a Faraó. Êxodo capítulo 6, versículo 1. É aqui que aprendemos que os planos de Deus não estão sujeitos às circunstâncias humanas, nem à autoridade dos homens. A resposta de Deus revela sua soberania e compromisso com o livramento de seu povo. Em meio à dor e confusão, Deus reafirma sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e promete cumprir o que jurou. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele está no controle. Como diz o Salmo capítulo 73, versículos 23 a 26, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. O chamado de Moisés nos ensina que seguir a Deus é um compromisso que exige paciência, fé e disposição para enfrentar obstáculos. Mesmo diante da incredulidade do povo, da rigidez do faraó e da própria insegurança, Moisés persevera. Isso ecoa em nós quando olhamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, onde Paulo afirma que nós somos o templo do Deus vivo, e Ele habita em nós. Quando compreendemos isso, a resistência que enfrentamos não é sinal de abandono divino, mas de preparação. Deus está nos moldando para algo maior. Assim como Moisés, talvez você também tenha recebido uma missão clara, e ao dar o primeiro passo, tudo parece ter piorado. Não desanime. É nesse ponto que a glória de Deus começa a ser revelada, não conforme nossos planos, mas conforme sua perfeita vontade. Moisés precisou amadurecer espiritualmente para compreender que o sucesso do plano de Deus não dependia da resposta imediata do faraó, mas da fidelidade do próprio Deus. Êxodo capítulo 7, versículos 1 a 7, mostra que o Senhor não apenas renovou seu chamado, mas também fortaleceu Moisés com poder e autoridade. Ele prometeu endurecer o coração de Faraó, e isso não era um obstáculo acidental, mas parte do plano para que os sinais e maravilhas do Senhor fossem conhecidos. Em outras palavras, a oposição do inimigo foi o palco onde Deus manifestaria sua glória. A aparente demora do livramento tinha um propósito: revelar ao mundo quem era o verdadeiro Deus. Por isso, nunca interprete a dificuldade como abandono, mas como parte do processo onde a fidelidade de Deus será evidenciada. Ao confiarmos, mesmo no silêncio e na dor, abrimos espaço para o sobrenatural agir. Se você está passando por um começo difícil em sua caminhada com Deus, lembre-se, não é sinal de que algo está errado. Ao contrário, pode ser justamente o indício de que algo grandioso está prestes a acontecer. A resistência é um lembrete de que a batalha espiritual é real,
e o inimigo não recua sem luta. Mas assim como Deus não falhou com Moisés, Ele também não falhará com você. Ele ainda guia seus filhos no deserto, ainda cumpre promessas feitas no passado, e ainda transforma obstáculos em testemunhos poderosos de fé. O livro de Apocalipse capítulo 11, versículo 8, mostra que o Egito é símbolo de rebelião contra Deus, mas é justamente nesse cenário que a luz da redenção brilha com mais intensidade. Continue firme. A história está apenas começando, e o final já foi escrito pelas mãos do Deus Todo-Poderoso.